Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Saúdo também, por que não, aqueles que não são cristãos e também com a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou o diácono Bernardo, da Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos, com sede situada em São Bernardo do Campo, São Paulo. Sou superintendente da Escola Bíblica, líder do grupo de varões, secretário local e regional da nossa Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos. Mas o principal, meus irmãos, é a mensagem do Senhor. Pois a igreja como um todo é aquela que crê em Cristo Salvador e somente nele. Quando eu falo crer no Senhor Jesus, e quando eu falo para aqueles principalmente que não acreditam em Jesus como nosso Messias, como nosso Salvador. Também quero falar sobre aqueles que têm a fé derribada, que está com a fé fraca, que duvidam inclusive da volta do Senhor. Eu quero recitar alguns versículos antes de entrar na mensagem principal, para fortalecer a fé dos meus irmãos. E quero dizer para aqueles que não conhecem Jesus Cristo, vocês estão perdendo muito tempo, porque Jesus vem fazendo a obra nas vossas vidas, mesmo quando vocês colocam crédito para outras pessoas que vocês julgam serem santos. Quando vocês colocam todo o crédito das coisas boas que acontecem na vida de vocês na tal da sorte, e quando dá errado, no tal de azar. Para vocês que colocam todo o crédito nas boas ações de Jesus na sua vida, coloca crédito em imagem de barro, de plástico, de cerâmica. Não que eu desrespeite a fé dessas pessoas, mas eu quero dizer que por trás de tudo e de todos está Jesus Cristo. E eu quero ler alguns versículos para os irmãos, da Santa Bíblia, tá? A minha tá até castigada de tanto que eu uso, porque é o livro sagrado, é um guia de vida para nós. Então, eu quero ler alguns versículos e terminar com o principal, porque eu quero falar de Jesus Cristo. Hoje eu não quero falar de Paulo, hoje eu não quero falar de João, de Elias, de Davi, de Jonas e muitos mais, porque por trás de tudo e de todos está Jesus Cristo, o único, eterno e suficiente Salvador. Eu quero deixar essa imagem, não é bronca, mas é edificação para todos vocês. Eu quero ler no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim, meus irmãos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Nós somos filhos de Deus apenas quando cremos que é através de Jesus. Porque filho biológico, dizemos assim, né? Assim, filho direto de Deus é Jesus Cristo. Eu acho que isso todos sabem. Indiretamente, filhos adotivos, através de Jesus, somos sim. Eu quero ler ainda no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, eu quero deixar bem claro, se a sua fé está viva, flamejando fogo, você vai dar glória a Deus com essas palavras. E vai fazer a mesma coisa em levar o Evangelho de Cristo pelo mundo afora. Se a sua fé está fraca, ou se você ainda não conhece o verdadeiro Jesus Cristo, é hora de prestar atenção. Eu quero ler ainda em João, olha como é rico o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ele fala assim, ó. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o que diz o 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Glória a Deus. Glória a Jesus. Em Atos dos Apóstolos, olha só o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Fala assim, ó. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação, apenas em Jesus Cristo. Jesus Cristo anda fazendo muito pelas nossas vidas. Jesus Cristo anda fazendo muito pela tua vida. E você tem dado crédito a outros. Mas se você tem dado crédito a Jesus, glórias a Deus e aleluia por isso. Na carta de Paulo aos Romanos, olha, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, a palavra de Deus, a palavra sagrada, a Bíblia inerrante, ela diz assim, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo e terá a vida eterna. Naquele momento de angústia, de depressão, naquele momento que nós perdemos um parente querido. Eu perdi meu pai em 27 de agosto de 2019. E eu percebi alguma coisa na minha família, meus irmãos. Para mim está sendo mais fácil aceitar a partida do meu pai. Porque eu creio em Jesus, que quando chegar a minha hora, e somente Deus é que pode determinar, somente Deus pode me levar, independente da idade, quando a ordem e a vontade é de Deus, eu irei me encontrar com o meu Pai na vida eterna e não nesse mundo pernicioso. Irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, agora a gente vai ficar em Apocalipse, porque a Bíblia, ela fala aos nossos corações. E no capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus nos fala, Jesus nos fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Que privilégio é esse, meus irmãos, estar lado a lado com Jesus, poder ver Jesus na glória. Não é aquele Jesus dos filmes, não, é Jesus na glória.
com olhos de fogo. Apocalipse 19:11 diz assim, ó. O título é Vitória de Cristo. Nós lemos o 3:20, agora eu quero ler boa parte do capítulo, irmãos. Porque eu já li o livro de Apocalipse 11 vezes e meia. Essa última, por causa da escola bíblica, o nosso semestre fala da escatologia, estudo das últimas coisas. Mas as outras 11 vezes eu sinto que a minha fé aumenta cada vez que eu leio o livro de Apocalipse. Por quê? Tem muito sofrimento? Tem. Tem a tribulação? Tem. Mas depois tem o reino milenar de Jesus. E nesse aqui, ó, a vitória de Cristo, eu quero ler. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, é como se fossem coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. No versículo 13 diz assim: e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lugar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e também foi o anticristo. Todos foram para o lago de enxofre. E os que tiveram o sinal da besta e adoraram a sua imagem também foram. Estes foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com espada que saía da boca que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. O diabo foi encarcerado por 1000 anos e só saiu de lá para ir direto para o inferno. Essa é a vitória do nosso Senhor, meus irmãos. Esse é aquele que governa a Jerusalém celestial, que está pronta para nos receber. E nos reencontraremos com ele, nos reencontraremos com aqueles parentes ao qual nós choramos muito a perda, mas vamos reencontrar com eles todos com perfeita saúde, com corpo eterno, o espírito. Meus irmãos, nós temos que crer nesse aqui, ó, ao qual eu acabei de descrever através da palavra do Senhor, o vitorioso. Se o diabo recebe nome de enganador, de mentiroso, pai da mentira, Jesus Cristo é o vitorioso. Ele sim saiu para vencer. Ele sim, um vencedor que sempre sai para vencer. Vamos crer nele, meus irmãos. Eu creio e nunca me arrependi de crer no Senhor Jesus. Não existe sorte, não existe azar, não existe imagem de plástico, de barro, do que for. Quem faz a obra é Jesus Cristo, único, eterno e suficiente Salvador. E assim eu deixo e desejo a todos a paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe.